Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, nesse terceiro domingo da Páscoa, nós somos convidados a experimentar a alegria do ressuscitado em nossas vidas. Que a ressurreição de Cristo, que é o grande mistério da nossa fé, nos ajude a viver em plenitude o amor que Ele nos convida a termos pelos outros, amor esse com o qual Ele nos amou. E amou tanto que deu a sua vida por nós, que ressuscitou para a nossa salvação. Somos convidados a experimentar sempre mais essa bondade de Deus, este amor de Deus que toma conta das nossas vidas. Que tocando o Senhor e sendo tocado por Ele, possamos experimentar a graça deste amor e desta fé, nesta bondade imensa que Ele tem para cada uma de nós. Acolhamos o Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 24, de 35 a 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem a Escritura e disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a presença do ressuscitado no meio de nós, no meio dos discípulos, faz acontecer a graça do encontro. Ou melhor dizendo, faz dar continuidade a esta graça do encontro de Deus com a humanidade. Agora, este encontro de um Deus que, tendo passado pela experiência de assumir a nossa humanidade, de morrer na cruz, agora ressuscitou para a nossa salvação. E tendo Ele feito a experiência de assumir a nossa humanidade, abre agora para nós as portas da eternidade. Como nos lembra a Sagrada Escritura e a Igreja constantemente recorda a cada um de nós fomos integrados na família de Deus pela morte e ressurreição de Cristo. Em Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus, nós nos tornamos participantes dessa filiação. Somos todos filhos e filhas amados de Deus. Que nós possamos buscar nos comportar de acordo com esta proposta que o Senhor faz a cada um de nós. E o ressuscitado continua a sua presença no meio de nós, transmitindo sempre o dom da paz. É interessante que Jesus, todas as vezes que aparece aos discípulos, ele diz: "A paz esteja convosco." É interessante essa insistência, sobretudo para lembrar que o nosso Deus é o Deus da paz. Quem cultua um Deus de guerra não cultua o Deus de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Deus conosco, é o Deus da paz. Ele prega a paz, ele vive pela paz e ele dá a sua vida pela paz. E ressuscitado, ele entrega a paz como grande dom para a humanidade. Que nós busquemos construir esta paz que nos é dada por Deus e que é tão querida por Ele e anunciada pelo ressuscitado em nosso meio. Querido irmão, querida irmã, interessante
no Evangelho algumas expressões, né? Os discípulos que ficam com medo porque pensam que Jesus é um fantasma. Interessante que tantas vezes, diante das situações da vida, nós podemos criar fantasmas, imaginar coisas fantasiosas. Às vezes, quando estamos passando por uma dificuldade ou quando passamos por uma grande emoção, perdemos um pouco até a consciência e fazemos a experiência de perder a condição de ver a realidade com os olhos da verdade. Não é um fantasma que está diante dos discípulos, assim como não é fantasma o que vai acontecendo nas nossas vidas. É preciso que busquemos confiar sempre mais no amor de Deus em nossas vidas, mas uma confiança que seja de verdade e que o acolha como Senhor da nossa existência. Que Ele ajude os nossos olhos a se limparem, a serem totalmente purificados, mas que Ele limpe sobretudo o nosso coração para poder a gente ver e acolher a verdade de Deus em nossas vidas. Deixemos os fantasmas, deixemos as fantasias que muitas vezes querem tomar conta do nosso coração e da nossa vida e acolhamos a verdade que se encontra em Deus, em Jesus Cristo, o ressuscitado. Depois, um outro elemento interessante, querido irmão, querida irmã, é que o Evangelho diz que Jesus, depois de ter dito que ele não era um fantasma, ele chama os discípulos a tocarem nele, para lembrar para nós que Jesus ressuscitado é o mesmo que foi crucificado. Existem pessoas que querem fugir da realidade da cruz. Existem pessoas que dizem que nós adoramos um Deus falso, um Deus morto. Não, nós não adoramos um Deus morto. Nós veneramos o Cristo na cruz, sabendo que Ele ressuscitou, justamente para lembrar disso, que o crucificado é o mesmo ressuscitado e que o ressuscitado é o mesmo crucificado. Não existe ressurreição sem cruz. Por isso, nós veneramos o Cristo na cruz, lembrados de que para ressuscitar, Ele passou por esta realidade. E nós também, para experimentarmos a glória, precisamos assumir a vida com todas as suas realidades, com aquilo que é glória, que é alegria, mas também com as dificuldades, com as cruzes que a vida comporta. Para chegar à ressurreição, Jesus passou pela cruz. Para chegarmos à glória com Cristo, preciso assumir a vida na totalidade do que ela é. Também com as suas dificuldades, com as suas agruras, com tudo aquilo que a vida comporta. Assumamos verdadeiramente este compromisso. Pois o Evangelho fala também que os discípulos eles não compreenderam o que estava acontecendo diante deles, porque eles estavam muito alegres e surpresos. Interessante. Assim como o medo, assim como as dificuldades podem tirar a clareza diante de nós, também a euforia, a alegria em excesso, sem um equilíbrio, pode também tirar a razão da gente. Por isso, é preciso ter serenidade diante da vida. Frente às dificuldades, serenidade, para não nos deixar ser jogados no chão e permanecer lá. E também nos momentos de alegria, que nós também tenhamos serenidade, para não achar que tudo é glória e que tudo é alegria. E nos deixar perder por esses sentimentos de muita alegria e euforia e esquecer de ver o Senhor que está do nosso lado. Para compreender a vontade de Deus em nossas vidas, é preciso ter esta serenidade para nos deixar guiar pela verdade do Evangelho e não pelos momentos de dor e depressão que pode tomar conta de nós, ou pelos momentos de euforia, de uma alegria sem muita razão, sem muito discernimento, que fazem a gente perder a direção. Então, que o Cristo ressuscitado nos ensine a acolhê-lo com serenidade, para poder experimentar da parte dele a glória verdadeira em nossas vidas.
mantendo esta serenidade, nós mantemos uma espiritualidade do meio, que sabe que na vida a gente tem alegrias e dores, mas o que nos define é o amor de Deus que caminha conosco no cotidiano das nossas vidas. Que isso seja a força da nossa espiritualidade. E Jesus ressuscitado, ele se dispõe a ensinar os discípulos que aquilo que ele está experimentando é justamente o que os profetas, o que a lei, o que os salmos haviam falado. Então ele veio para cumprir a vontade do Pai. Por isso é a vontade do Pai que havia sido expressa na Sagrada Escritura que ele coloca em prática agora, morrendo e ressuscitando. Queria, queridos irmãos e irmãs, recordar, para finalizar essa reflexão, de algo que está no Salmo de hoje, que diz assim, que nós precisamos ter confiança em Deus. Confiança tal que diante das dificuldades da vida, a gente coloca a nossa confiança no Senhor, faz tudo aquilo que está sobre a nossa responsabilidade, mas deposita nas mãos de Deus a nossa confiança. E assim a gente pode dormir tranquilo. Então, confie em Deus. Coloque o seu coração no coração dele. Quando as dificuldades bater, confie nele. Faça o que você pode e coloque nas mãos dele o que ele pode, o que pertence a ele. E confie verdadeiramente, porque ele faz em nossas vidas o melhor. Amém. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, muita luz, muita graça, que o seu coração esteja sereno em Deus, para experimentar a força do ressuscitado em plenitude nas suas vidas. Um abraço forte, fica com Deus, um bom dia do Senhor.